temido pelo povo, principalmente pelo povo que faziam o mesmo que nós estamos fazendo neste lugar. Glória a Deus. O povo que adoravam a Deus. Saulo de Tarso era um soldado que perseguia principalmente o povo de Deus. A Bíblia diz que aonde havia um povo reunido, aonde se encontrava o povo pregando a palavra, ele saía com seus soldados procurando para prender os crentes, espancar e pôr na prisão e até mesmo matar. Assim como foi o nosso irmão Diácono Estevão, apedrejado e morto. Mas, certo dia, ele teve um encontro com o Senhor. Glória a Deus. E a palavra do Senhor nos afirma, Wesley, por favor. dizendo que naquele encontro, porque Deus marca o encontro com o homem. Não é o homem que marca o encontro com Deus. Porque o homem é falho. O homem promete e muitas vezes não cumpre aquilo que promete. Mas Deus, quando fala, Deus não promete, Deus fala e faz. Quando Deus diz, eu vou me encontrar contigo, quando o Senhor diz, eu vou te pegar no caminho, quando o Senhor diz, eu vou falar contigo, se prepare. Porque Deus não brinca com ninguém. E o Senhor marcou um encontro com Saulo. Porque Saulo estava em missão a prender o povo. Saulo ia pelo caminho e de repente, quando ele viu, o Senhor lhe aparece e diz a palavra de Deus que Saulo caiu do cavalo. Glória a Deus. Irmãos, a palavra caiu do cavalo tem duas maneiras de nós interpretar ela. Tem duas maneiras de nós interpretar. Quando você está indo a cavalo, montado no teu cavalo, e o teu cavalo começa, de repente, corcoviar, acaba te derrubando. Então, é um meio de você entender a palavra caiu do cavalo. Mas, por outro lado, nós sabemos que o homem sem Deus, muitas vezes, ele é cavalo de Satanás e muitas vezes ele é o joque de Satanás. Ele é o cavaleiro. Quando Satanás quer levar o homem para uma destruição, Satanás, muitas vezes, ele monta sobre o homem e leva o homem. Outras vezes, Satanás deixa o homem montar sobre ele para levar o homem até o local que ele quer levar. Satanás monta ou se coloca como cavalo para que o homem vá, para que a mulher vá para um local aonde não agrada a Deus muitas vezes. Vamos fazer uma comparação. Satanás se coloca como cavalo, o homem monta no seu lombo e sai a galope. Em direção àquele homem carnudo, o homem sem Deus na vida, o homem que não tem a graça de Deus, não tem o Espírito Santo na sua vida, ele vai. E de repente, irmãos, ele acaba indo mexer com a pessoa, ele acaba mexendo, vamos dizer, com a mulher. Ele acaba mexendo com a mulher que tem o Espírito de Deus na sua vida. Uma mulher que é cheia da graça. Uma mulher que é fogo puro. E quando Satanás leva o homem até esta mulher, o homem mexe com a mulher, porque Satanás manda ele mexer. E quando ele mexe com a mulher, ela repreende ele e grita, para trás de mim, Satanás, está amarrado, está queimado em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. O homem caiu do cavalo. Muitas vezes uma mulher que não tem Deus na vida, vai mexer com o servo de Deus, com o homem que leva a vida consagrada, que leva a vida na palavra de Deus, na presença de Deus, e vai ser queimada. Glória a Deus, aleluia. Também caiu do cavalo. São dois meios de interpretarmos esta palavra. Tanto na vida material, podemos interpretar, como na vida espiritual. Glória a Deus. E Saulo de Tarso, das duas maneiras ele caiu. Ele caiu na vida material, que estava montado no cavalo, e caiu espiritualmente, porque ele caiu do cavalo. Mas diz a palavra do Senhor, quando ele disse, Senhor, porque o Senhor disse, Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele disse, Senhor, mas quem é tu? Eu não te conheço. Como eu te persigo?
Saulo, tu tem perseguido os meus pequeninos. E quando alguém persegue aquele que faz a minha vontade, aquele que anda no meu caminho, aquele que anda na obediência da minha palavra, aquele que está levando o meu evangelho, aquele que está indo em busca das almas, está pregando a palavra, está lutando pela minha obra, tem amor pelo meu nome, está lutando contra mim, Saulo. Glória a Deus. E diz a palavra do Senhor que Saulo de Tarse perdeu sua visão naquele momento. Aleluia. Ficou cego naquele momento. Até ali ele estava enxergando, estava vendo, procurando pessoas para espancar. Olha, irmãos, que tristeza. Quantas vezes ele chegou com os soldados no círculo de oração das irmãs e arrastou mulheres. Quem sabe ele amarrava na chincha do cavalo e arrastava pelas ruas, pelas calçadas. Quantas pessoas morreram, perderam suas vidas, espancado por ele. Mas de repente, quando o Senhor lhe aparece, ele perde a sua visão. E o mais importante, irmãos, é que quando ele estava na sua casa, cego, sem poder enxergar, sem poder sair, mas ele já estava ali transformado por Deus, irmãos. E Glória a aí Deus. o Senhor chama Ananias e fala com Ananias: Ananias, eu tenho uma missão para ti, Ananias. Disse-lhes, porém o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu evangelho, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Nesta noite, o Senhor fala conosco, dizendo: vai. Quem sabe alguém tem te magoado, alguém tem te ofendido, alguém tem te Glória a perseguido, Deus. alguém tem te maltratado, te caluniado, mas nesta noite o Senhor fala conosco dizendo: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Deus pega aquilo que não presta e transforma numa coisa boa. Glória a Deus. Deus Aleluia. pega o lixo e transforma no luxo. Glória a Deus. É Deus que trabalha na vida do ser humano. Aquele homem mau que perseguia. Aí o Senhor disse assim, ó: e eu lhe mostrarei quanto deverá padecer pelo meu nome. Aquele que perseguia o povo, aquele que espancava o povo, aquele que perseguia as mulheres que viviam pregando a palavra de Deus, orando a Deus em favor da sua família, em favor da cidade, em favor do seu vizinho, eram espancadas, eram arrastadas pelas ruas, eram cortados seus cabelos. As servas de Deus, quanto sofrimento passavam por causa de um homem que era mau, mas de repente Deus encontra com ele e muda a sua vida de um perseguidor para um homem que passou a ser perseguido por causa da palavra de Deus, por amor a Cristo. Glória a Deus. Certa vez, o apóstolo Paulo chegou numa casa, a Bíblia diz aonde tinha as filhas do dono da casa, eram profetisas. A Bíblia diz que elas começaram a profetizar para Paulo. E a Bíblia diz que elas tiraram o cinto de Paulo e começaram a amarrar suas mãos, começaram a amarrar seus pés, e Deus falando nos lábios delas, dizendo assim, ó: assim será contigo. Assim vão fazer contigo. Vão te amarrar, vão te prender, vão te algemar, vão te lançar na cadeia. Mas disse o Senhor a Paulo: não temas, mas fala, não te cala, porque ainda tenho muito povo nesta cidade, disse o Senhor. Glória a Deus. E se Deus é conosco, irmãos e irmãs, se Deus está conosco, o que nós havemos de temer na face da terra? Glória a Deus. Se Deus é contigo, pastor,
Quem que tu deve temer na face da terra?